Patrícios versus plebeus. Os plebeus sofriam sérias discriminações. Nas guerras, por exemplo, recebiam sempre a menor parte dos espólios, pois estes eram distribuídos conforme o equipamento dos participantes da campanha. Na paz, por vezes, os plebeus precisavam tomar empréstimos e não conseguiam pagar a dívida. Eram então julgados por magistrados patrícios e, em geral, acabavam escravizados. Esse estado de coisas levou os plebeus a se rebelarem sucessivas vezes entre 494 e 287 a.C. Foram 5 as revoltas. Primeira revolta, 494 a.C., resultou na criação do tribuno da plebe. Descontentes com a própria situação econômica e política, os plebeus se retiraram para o Monte Sagrado, a poucos quilômetros de Roma. Como os patrícios precisavam dos revoltosos para proteger a cidade, que estava ameaçada por inimigos, foram obrigados a criar a magistratura do tribuno da plebe. Esse tribuno era considerado sacrossanto e inviolável. Segunda revolta, 450 a.C. Como sérios problemas ainda persistiam, a crescente insatisfação dos plebeus uma vez mais veio à tona. Eles reclamavam das leis da cidade, que nessa época eram ainda orais. Para contornar o impasse, em 454 a.C., os patrícios acabaram enviando representantes a Atenas para estudar suas leis. Em 450 a.C., quando a plebe se revoltou e ameaçou se retirar de novo para o Monte Sagrado, foram nomeados 10 juízes para redigir as leis. Terceira revolta, 445 a.C. A lei das 12 tábuas, como ficaram conhecidas as leis, manteve a proibição ao casamento entre patrícios e plebeus. Nesta terceira revolta, os plebeus exigiam o fim da proibição, conscientes de que os casamentos mistos acabariam quebrando a tradição patrícia de exercer o poder com exclusividade. A reivindicação foi atendida com a lei Canúlia, mais uma vez de efeito limitado. Em geral, só plebeus com mais posses casavam com gente de família patrícia, e quando isso acontecia, o plebeu procurava se integrar à camada patrícia, passando a desprezar sua origem plebeia. Quarta revolta, 367 a 366 a.C. A pressão da plebe obrigou a república a editar as leis para resolver questões que se arrastavam, como a escravidão por dívida e a falta de participação política. A lei Licínia Sextia determinou que os juros pagos fossem abatidos do montante do débito e proibiu que se penhorasse o corpo do devedor como garantia da dívida. Essa medida praticamente aboliu a escravidão por dívida, mas a lei não tinha efeito retroativo. Os já escravizados continuavam sendo escravos. A nova lei também limitava a posse de particulares em territórios públicos conquistados na guerra a 500 ilgeras, cerca de 14,5 hectares, e 500 cabeças de gado. Assim sobrava pouca terra pública para a plebe. A partir dessa revolta, os plebeus passaram também a ter o direito de exercer os cargos de cônsul e tribuno militar, cargo criado em 444 a.C., o que abria a porta do Senado aos menos favorecidos. Eles já tinham conseguido o direito de exercer a ditadura em 449 a.C. Em 337 a.C., conquistaram o direito à pretura. Em 332 a.C., a censura. Em 327 a.C., ao proconsulado, que é o governo de província. E em 300 a.C., ou seja, o pontífice máximo, dirigia um colégio sacerdotal. Quinta revolta, 287 a 286 a.C. Retirando-se mais uma vez para o Monte Sagrado, os plebeus conseguiram impor aos patrícios que as leis votadas na Assembleia da Plebe tivessem validade para todo o Estado. Era a decisão da plebe ou plebiscito. As revoltas da plebe se estenderam por mais de 2 séculos. Ao final, eram notáveis as transformações ocorridas. A participação política da população tinha sido ampliada consideravelmente. Por volta do século III a.C., a República Romana era caracterizada por um equilíbrio maior entre os diferentes grupos que compunham a sociedade.
Equilíbrio, no entanto, que não superava a existência de dois mundos distintos, o dos patrícios e o dos plebeus.